Olá, eu sou a Camila. Olá, eu sou a Eduarda e nós somos estudantes do último ano do curso técnico em Química da Fundação Escola Técnica Liberato Suzano Vieira da Cunha, na cidade de Novo Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul. E nossa orientadora é a Lucinara Link. Nosso projeto fala sobre a reciclagem de cápsulas de café de polipropileno na fabricação de chapas aglomeradas. Mas o que são cápsulas de café? Cápsulas de café são recipientes onde é posto o café moído e essas são usadas em máquinas próprias, tendo uma preparação mais rápida e prática. Por conta dessa praticidade, houve um salto por volta de 34% no uso dessas cápsulas na casa dos brasileiros, provocando uma maior preocupação com a poluição pelo meio dessas. Existem diversos tipos de cápsulas, mas em nosso projeto iremos focar apenas nas plásticas, que são as mais usadas hoje em dia. Essas cápsulas são feitas de uma mistura de diferentes materiais, por isso têm uma difícil reciclagem e acabam sendo descartadas de maneira indevida, resultando na poluição do meio ambiente. Preocupada com isso, as empresas de cápsulas de café começaram a montar pontos de coleta, porém, só isso não foi o suficiente para diminuir o descarte irregular. Essas cápsulas plásticas são geralmente feitas de poliurefinas, principalmente polipropileno. A cápsula consiste em uma tampa laminada, uma placa de extração, um invólucro, uma folha de extração e, se necessário, um filme multicamada. Existem diversos tipos de reciclagem para resíduos sólidos. Porém, a reciclagem mecânica é a mais utilizada entre todas elas, pois pode reciclar um grande volume de material ao mesmo tempo. É um processo com muitas fases: moagem, separação, lavagem, reprocessamento. O resíduo pode ser reciclado e diretamente reutilizado na fabricação de novos produtos. Para a reciclagem destes materiais, podem ser feitas chapas aglomeradas, como o MDP ou o MDF. As chapas aglomeradas têm como matéria-prima o plástico. Pode ser usado qualquer tipo de plástico, porém, os mais utilizados são polietileno de alta e polietileno de baixa densidade. Esses produtos são materiais 100% ecológicos. Eles são resultados de uma aplicação de tecnologia moderna industrial e no processo de produção são usadas matérias-primas recicláveis, como dissemos anteriormente. Esses resíduos são misturados para serem transformados em placas similares à madeira natural, assim sendo válido para substituí-la em diversas aplicações. Mesmo sendo quase 50% mais cara do que a convencional, a chapa aglomerada tem inúmeras vantagens, como alta durabilidade, alta resistência a fatores externos, fácil manutenção e limpeza, e não absorve tanta água quanto a madeira convencional, entre diversas vantagens. Uma única desvantagem sobre a chapa plástica é o fato de que não pode ser utilizada como membro estrutural, pois tem alta maleabilidade e elasticidade. Então, foi pensado se seria possível fazer chapas aglomeradas a partir dessas cápsulas de café, para usar essas chapas posteriormente na fabricação de classes escolares para comunidades mais necessitadas, onde esses recursos não chegam. Neste projeto, nós pesquisamos sobre a composição e a montagem dessas cápsulas e também sobre os materiais das bases de classes escolares feitas atualmente e seus processos. Também sobre os testes que serão feitos para obter bons resultados no protótipo quando comparado às chapas atuais que já existem. Foram coletadas informações sobre o descarte e a reciclagem dessas cápsulas que serão utilizadas para a produção das chapas aglomeradas de polipropileno para reduzir o desmatamento, gerando um produto similar à madeira, mas com maior durabilidade. Por conta do coronavírus, nós não conseguimos fazer as chapas e testá-las, somente a parte da coleta e limpeza. Então, os resultados serão baseados em pesquisas já feitas para validar as nossas hipóteses. Depois de serem coletadas as cápsulas, separamos o resíduo orgânico e este foi utilizado como adubo. Já as partes que tinham alumínio e filme plástico foram postos em seus respectivos lixos recicláveis, como mostram as fotos tiradas por nós. Depois do processo de esterilização, as cápsulas serão postas gradualmente no moinho de facas e trituradas. Depois de passar pelo moinho, o polipropileno triturado e a resina de PP granulado serão postos em uma extrusora, onde o material será direcionado para um cilindro, onde passará pelas zonas de alimentação, compreensão e dosagem. No final do processo, o material é forçado contra uma tela de aço e então movido até a matriz, onde será moldado e finalmente resultando na nossa chapa. O moinho de facas e a extrusora pertencem à Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no campo de São Leopoldo, e serão utilizados nos laboratórios da universidade. Com a placa de polipropileno obtidas na extrusora, serão feitos os seguintes testes. Densidade, primeiramente, o de densidade aparente.
Nesse teste, o corpo de prova é pesado em uma balança analítica e logo em seguida são medidas as dimensões da amostra, para assim fazer a razão entre peso, em gramas, e volume, em centímetros cúbicos, e termos densidade aparente da chapa. Depois será feito o teste de dureza, SHOR-D. Neste teste, a dureza nesse tipo de ensaio é determinada através de um equipamento chamado de durômetro, que mede a resistência à penetração através de um indentador ao qual é aplicada uma força perpendicularmente à superfície de um material. Um sistema de leitura converte o deslocamento vertical do penetrador num valor de dureza Shor numa escala adequada que varia entre 0 a 100 Shor. E também será feito o teste de absorção d'água. Nesse teste, ele consiste em pesar a amostra em uma balança analítica e logo após imergir em água durante 24 horas. Depois dessa imersão, seca-se superficialmente o corpo de prova e pesa-se novamente, a fim de verificar se houve uma absorção de água no objeto que foi ensaiado. Também será feito o teste de resistência ao impacto, onde o corpo de prova é submetido a uma força brusca e repentina para tentar rompê-lo. Este ensaio consiste em medir a quantidade de energia absorvida pelo material, quando submetido à ação do choque com valor conhecido, e ele testa a tenacidade do material. Também será feito o teste de tração, que consiste em aplicar uma força uniaxial no material para alongá-lo até o seu rompimento. O corpo de prova é fixado nas suas extremidades em garras de fixação na máquina de tração, depois submetido a um esforço com uma carga gradativa e registrando cada valor de força aplicada correspondente ao diferente tipo de alongamento do material. O teste acaba quando o material é rompido. Depois de fazer os testes que serão feitos na Fundação Escola Técnica Liberado Salzano Vieira da Cunha e na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no campo de São Leopoldo, uma tabela será preenchida com os resultados. Os valores obtidos serão comparados com os valores de chapas de polipropileno, MDF e MDP já existentes no mercado, e será delineada a nossa conclusão. As chapas de polipropileno que serão usadas nos testes terão as dimensões dos moldes da extrusora. De acordo com os testes feitos por Fabiana de Mello Vidotto, o aglomerado de MDF tem uma densidade aparente igual a 0,650 gramas por centímetros cúbicos e uma diferença de 46,40% na massa da chapa, nos testes de absorção de água. Em outro estudo, conduzido por Marcos Antônio Pereira Bueno, o MDF apresentou 43,45 megapascal no teste de dureza tipo Janka e 0,875 megapascal no teste de tensão perpendicular. No mesmo estudo feito por Vidotto sobre o MDP, as chapas apresentaram densidade aparente de 0,63 gramas por centímetro cúbico e uma alteração na sua massa de 104,96% no teste de absorção de água. E este painel aglomerado foi o mais modificado nesse teste. A chapa de MDP, feita de eucalipto, apresentou diferentes valores no teste de tensão perpendicular, com valor mínimo de 0,647 megapascal e máximo de 0,726 MPa, dentro do valor padrão da norma NBR 14.810. No teste Janka de dureza, feito por Débora Nava Sorato, o valor obtido foi de 40,65 megapascal, quando o MDP era feito somente de eucalipto. A chapa de polipropileno teve uma maior densidade aparente, com um valor de 0,992 gramas por centímetro cúbico e uma variação na massa de somente 1,36% no teste de absorção de água. No teste de tensão, esse tipo de chapa foi o melhor, tendo a maior resistência a essa força, com um valor de 17,26 megapascal. Além desses testes, foram feitos os testes de dureza SHOR-D e de impacto ISOD, feito por Daniel Bayer, que tiveram um resultado de 70,70 megapascal e de 132,8 kJ por metro quadrado, respectivamente. Tendo em vista os aspectos observados nessa pesquisa, as chapas feitas de polipropileno têm as melhores propriedades físicas e mecânicas entre todos os tipos de aglomerados testados. Por conta de suas propriedades serem melhores do que as da MDF e MDP, as chapas de polipropileno podem atuar juntamente com essas ou até substituí-las no mercado. Assim, existem diversas evidências que validam o uso da chapa de polipropileno reciclado proveniente das cápsulas de café como móveis e outros usos. Também foi concluído que, por conta das propriedades vistas a partir dos testes feitos, que seria possível e viável a aplicação dessas chapas feitas de cápsulas na fabricação de classes escolares para serem doadas às comunidades mais necessitadas, completando com êxito nossos objetivos. Obrigada pela atenção.